Fala galera, sou o Gustavo e estamos aí para mais um vídeo do Giro Santástico, o primeiro que eu apareço para vocês, e vamos ver se a gente mantém esse costume para vocês nos próximos vídeos. Para me apresentar um pouco, sou, como eu falei, Gustavo, fisioterapeuta esportivo, e daquilo que for possível também falar sobre isso eu posso trazer para vocês a respeito das lesões dos jogadores e o que podemos esperar. Bom, falando um pouquinho, até pegando esse caso, a gente vai falar um pouco a primeira notícia do Auro, né, o lateral direito que chegou no Santos já faz algumas semanas e ainda não pôde iniciar uma partida. Bom, a gente sabe que ele já começou, né, a fazer treinamentos com a equipe principal e até tem uma expectativa de que ele possa estrear já agora no sábado contra a Ferroviária, talvez até de titular, porque a gente vem jogando com o Balieiro de lateral direito improvisado e a gente também sabe que isso não tem dado muito certo. Então, quem sabe, talvez um jogador, primeira partida dele do ano, possa resolver o problema. Foi falado, assim que ele começou pelos setoristas do Santos, que ele tinha um problema crônico de pubalgia, igual o Madison, que é um problema que eles não conseguem resolver 100%, né? Estabiliza, vem um tempo, se lesiona novamente, e fica sempre nisso. Não é que o Madison faça poucas partidas no ano, mas ele fica pelo menos metade fora com lesões. E aí, pensamos, pô, por que o Santos contratou um igual? Bom, pelo menos de acordo com o Auro, ele só tinha um desconforto e que ele só precisava fazer uma pré-temporada e por isso que ele pediu as 3 semanas e não que ele tinha uma lesão no pubis. Isso foi o que o jogador falou, então a gente vai esperar para ver, né, o que vai acontecer e também como que ele vai ser em campo, até porque é muito difícil a gente saber se ele realmente vai agregar ou não. Como já falei em outros vídeos, ele trouxe algumas coisas para o Santos, a gente tem a expectativa, né, de que ele possa ser bom e entregar aquilo que a gente espera, mas tem que ver no campo. É um jogador que nós não conhecemos e precisa ser visto no campo. Bom, também falar um pouquinho sobre aquele mini craque que a gente está esperando para acontecer no Santos, o colombiano Miguel Terceiros. Bom, contagem regressiva, um pouco mais de um mês para ele fazer 18 anos e a gente poder vê-lo treinar com o time principal e vê-lo em campo e ver se realmente tudo isso que muitas pessoas dizem. Vamos aguardar e torcer para que seja verdade. É um 6-10 clássico canhoto. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Fábio Bustos, o nosso treinador. Então o Fábio Bustos, ele deu uma boa entrevista coletiva. Não deixou muito claro algumas coisas que nós queremos saber sobre, por exemplo, formação. Porque a gente acho que já cansou de ficar vendo o Santos naquele 4-3-3 com o meio campo que não força a jogada, não força o outro time adversário, não marca direito e sobra tudo para os zagueiros. E é muito fácil a gente culpar sempre os zagueiros quando o nosso meio campo ele é frouxo. A gente pode falar disso principalmente quando a gente fala de Camacho, quando ele joga junto com o Zanocelo ali tem uma anulação total. E o Goulart, que apesar de ser um jogador de outro nível, acima do nível, né, desse que a gente já tem no Santos, ele não tem muita intensidade. Então também não dá para contar muito com a marcação dele. Bom, o que alguns setoristas já trouxeram na UOL e mesmo na Globo é que ele vai manter esse esquema muito parecido, só que com uma função diferente, onde os pontas na fase defensiva vão voltar e fazer uma linha de 4, né, junto com os meio-campistas, para fechar ali o meio de campo, ficando mais para frente o Goulart e o Marcos Leonardo. A princípio foi o que foi falado, mas ainda esperar para sábado o que nós vamos ver. Outras mudanças que o Fábio Bustos fez, ele mudou os treinos para as 8 da manhã até as 11 e, bom, aí entra aquele problema. Dizem que os treinos deles estão sendo muito intensos, né, e está sendo cobrado mais intensidade. Por outro lado, pessoas falam que 3 horas de treino não tem como ser intenso. Bom, de fato, tá, falando fisiologicamente, 3 horas você não consegue treinar em grande potência por 3 horas. Mas não necessariamente são 3 horas de treinos de grande potência, de grande intensidade, né? Até porque eles iniciam na academia, não sei exatamente como começa esse treinamento, mas pode ser feito em força ou um aquecimento dentro da academia. Então a gente não pode simplesmente deduzir. E hoje em dia, como os treinos não são abertos, né, geralmente só mostra o final ou somente o início, é muito difícil a gente chegar a uma conclusão de como que está sendo os treinos. Saudades daquelas épocas onde era aberto, as pessoas podiam assistir e entender o que está acontecendo. Mas pensando nos treinadores, né, é um jeito de esconder o que está sendo feito. Não sei se é porque não treina bem ou por algum outro motivo. Mas só para deixar claro, isso não é uma prática do Fábio Bustos, é uma coisa que já era feita aqui no Brasil, já é feita há bastante tempo, onde os treinos, a grande parte, principalmente a parte tática, é fechado. Então não tem mais um acompanhamento da imprensa.
Bom, nós temos um novo coordenador da categoria de base, que é o Ricardo Luiz, ex-Cuiabá, Cruzeiro e América Mineiro. Não conhecemos muito o trabalho dele, torcer só para que ele possa fazer um bom trabalho dentro do Santos. E ainda para pontuar algumas coisas que aconteceram no Santos, o lateral direito Sandro, da Copinha, ele já se representou e ele está procurando propostas porque o Santos já avisou que não vai renovar o contrato com ele. Sinceramente eu não entendo, pensando que é numa posição que a gente está com tanto problema, o Santos está dispensando o menino sem ao menos testar ele no time profissional. O Ariel Holan chegou a colocar, mas foi praticamente uma ou duas partidas que ele participou. Porém, teve aquele do São Paulo, derrota para o São Paulo no Paulista do ano passado, onde ele ficou um pouquinho marcado. Mas era jogador novo. O Lucas Barbosa, por exemplo, também já tinha jogado ano passado, não tinha ido bem, e esse ano já parece que ele veio mais preparado para o profissional. Bom, vamos tentar entender, né, a decisão do Santos e ver o que vai acontecer no futuro aí para esse jogador. E também nós temos aí o Balão, né, volante, e o Ed Carlos, que estão treinando com um time profissional e estão sendo avaliados pelo treinador. Eu espero de verdade que eles possam conseguir maturar e jogar no time principal. A gente precisa de reforços, a gente sabe que o Santos não tem dinheiro e pelo jeito também não tem muita criatividade na hora de contratar. Então isso tem sido um problema para o Santos. Então que seja um reforço caseiro. Mas lembrando, na minha opinião, o Santos precisa de, não um time todo, mas pelo menos uns 2, 3 jogadores que sejam mais líderes, mais fortes no sentido dentro do campo, sabe? Botar pressão no juiz, todas essas coisas. Ah, mas isso tá errado, não tá certo, não importa. Todos os times fazem, por isso que a gente vê um monte de situação que a gente fica revoltado com o Santos. E já chega, já cansou, o Santos precisa de representatividade. Fora de campo, dentro da CBF, da Federação Paulista, pela diretoria, e também dentro de campo, com jogadores que realmente se impõem e possam lá fazer seu trabalho de líderes dentro do elenco, como o próprio Fabian Bustos falou. O time é inexperiente e às vezes não sabe a hora de recuar e a hora de apertar, e isso seria muito importante. E é isso, gente. No mais, são essas novidades, alguns boatos de contratações que a gente não vai trazer ainda, porque ainda está muito frio esses boatos, mas basicamente realmente acreditar que o Santos deve olhar para o mercado sul-americano, até porque o Bustos com certeza vai ter indicações. Se você gostou do vídeo, gostou do novo formato, comenta aí, né, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e dá uma moral aí pra gente. Também sugestões, qualquer coisa é só falar pra gente. E é isso aí. Um abraço, boa semana pra vocês e até o próximo vídeo.